da Liga do Milhão. Agora, Valuziero, diante do jogo, do primeiro tempo bom, do segundo tempo que não foi tão bom, qual a sua avaliação do Cruzeiro nos dois jogos? Ah, mas eu já avaliei o jogo anterior. Sim, estou fazendo um combo dos dois jogos. Qual a sua avaliação e como é que você acha que o Cruzeiro volta para o Campeonato Brasileiro a partir do final de semana? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG, a todos no estúdio, a quem nos acompanha em casa, por toda Minas Gerais e pelo mundo. Eu acho que o Cruzeiro já mostrou uma evolução física, né, do primeiro jogo para o segundo, normal, porque naquele primeiro jogo apenas 6 sessões de treinos após 15 dias de férias. Em que pese os jogadores, quando ficam em férias, não ficam numa situação como nós, né? Seres comuns que não somos jogadores de futebol. Existe um cronograma a ser seguido, mas ficam sem aquele estímulo, aquele tipo de treinamento que acontece quando a temporada está acontecendo. Então ontem eu observei principalmente nos primeiros 45 minutos, o campo não ajudou muito, né? Era um campo que os jogadores precisavam, como disse o Jardim, de dar 2 toques na bola para dominá-la. Mas o Cruzeiro criou muitas oportunidades dentro daquelas situações que a gente vê o Cruzeiro criar oportunidades, especialmente nos 2 últimos meses antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Matheus Pereira fazendo gol, o Caio Jorge se movimentando, o Kaique muito ativo pelo lado esquerdo do campo, pelo outro lado o William, o Christian também aparecendo muito e o Cruzeiro acaba vencendo. Acho que o resultado, com sinceridade, é o de menos, mas sempre que uma equipe está realizando, mesmo que seja a ideia de um torneio amistoso, como foi esse, aliás, os argentinos são sempre muito competitivos. O Banfield, para mim, até usou de algumas faltas um tanto mais exageradas, mas se você for olhar no contexto competitividade, isso agrega, né? Mas em algumas situações, alguns jogadores, o Romero e o Christian, até flertaram com uma possibilidade de uma contusão, algo que não era o que o Cruzeiro queria. O que o Cruzeiro queria e acaba acontecendo são esses 2 jogos, agora com uma competitividade importante. Repito, os argentinos sempre são equipes que não entregam nada de graça e o Cruzeiro volta todas as suas atenções para a volta desse campeonato. Não creio que será o Cruzeiro no mesmo ritmo que terminou jogando contra o Palmeiras, mas vai ser um Cruzeiro melhor. Estava conversando com esse jogador ontem, o HG, ele falando o seguinte: mesmo com os jogadores voltando das férias nesses períodos e sabendo da necessidade de competir, o jogador ele consegue dar uma certa segurada, uma dosada. E é um ex-atleta falando a respeito disso e dizendo que no próximo domingo a coisa já vai ser bem diferente, HG. Sabe que lá no Palmeiras tem uma coisa que o Abel eventualmente faz e que por vezes eu acho muito interessante, que é do Marcos Rocha jogar mais plantado como lateral e soltar o Mike, que é lateral, né, jogando mais adiantado. Ontem, num dado momento do jogo, a gente viu isso acontecer. Te agrada, Eltinho? Eu gosto disso e eu acho que tem que ser usado, boa tarde para todo mundo, eu acho que tem que ser usado amistosos, jogos preparatórios, jogos treinos, justamente para buscar alternativas. E o Leonardo Jardim usou muito bem esses 2 jogos, né? No primeiro jogo utilizou 23 atletas, na partida de ontem a gente já viu um Cruzeiro, aquele time do Cruzeiro titular, jogando um pouco mais, se eu não me engano foram 65 minutos, né, Valor? 65 minutos da equipe titular, depois começaram as trocas, então esses testes são necessários. E as alternâncias, né, que a gente pode ter ao decorrer da temporada, elas podem ser utilizadas justamente nesse tipo de jogo, para ele pegar e entender o que ele pode cobrar de determinados atletas e também alternativas que podem ser postadas dentro de campo. Então é necessário a utilização disso e eu acho que o torcedor cruzeirense ele tem que entender uma coisa muito bem clara. O perder e ganhar desses amistosos, acho que pouco importa. É mesmo para análise do elenco, para soltar musculatura, para tentar alternâncias. O time do Cruzeiro que a gente viu jogando a primeira parte do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser ao decorrer das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que volta agora no próximo final de semana, é que vamos ver aquele Cruzeiro novamente. Para o jogo contra o Grêmio, tranquilidade, paciência, o time vai precisar rodar um pouco mais, ainda não vai ser aquele Cruzeiro, como o Leonardo Jardim mesmo disse na coletiva passada, depois do jogo contra a Defensa e Justiça, que algumas coisas que já estavam mantidas naquele grupo se perdem pelo período que o Cruzeiro ficou de férias. Então o torcedor cruzeirense precisa de um pouco de calma para esse jogo contra o Grêmio, mas eu acredito bastante que com o elenco
antenado no estilo Leonardo Jardim, em poucos jogos já vai estar tudo em ordem. Boa tarde a todos. Deixa eu só dar uma faturada, claro, pode? Claro. E aí, na sequência, segura parei aí. aqui, ó. Isso, segura aí. Preciso só dar uma faturada no Galante. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa aí. Não, é porque eu tô muito com o Elton nisso aí. Eu acho que resultado, a gente não tem que se preocupar em jogos como esse, e sim a preparação. Foi bom ter visto o Japa voltando a campo. É mais uma opção que não vai ser para agora, né? Mas aí no transcorrer desse segundo semestre, a gente sabe aí do Matheus Henrique, daqui a pouco também vai estar à disposição. Então, são jogadores que criam até um alento para você ver aí, aumentando o leque de opções para o Leonardo Jardim. É bom ver o garoto da lateral esquerda, o Cauã Prates, entrando também, já começando a ficar mais à vontade, né? O Kaique Kenji também entrando. Então, assim, eu acho que é mais para ver a rodagem desses jogadores. Sim. E não num treino, né? Porque quando você tem a torcida, tem aquela pressão, aquele calor, é diferente. Como o Valdo falou, né? Um time argentino, né? Que não vem para querer tomar sapatada aqui. Isso também coloca competitividade nesses meninos que entraram. Vai pegando experiência, né? Para quando chegar um jogo mais cascudo, o treinador não vai pensar duas vezes, fala, não, posso colocar isso aqui ou outro agora. Eu ainda divido do Thiago Fernandes. Ainda acho que o Cruzeiro não vai ser de cara contra o Grêmio, aquele Cruzeiro que a gente viu antes da parada. Voando, acelerando, porque eu acho que tudo é gradativo. Acho que as coisas vão voltar, acho que pode fazer uma boa partida, pode vencer, né? Tranquilo, estádio cheio, torcida do lado, mas eu acho que a gente tem que ter calma de fazer uma cobrança de uma exigência depois de ficar 15 dias parados. Para aquele futebol que estava sendo apresentado, né? Exatamente. Só uma coisa, eu deixei claro que se o Cruzeiro não apresentasse esse futebol, não teria que ter cobrança. A gente entende que são 30 dias de parada, 15 dias. Não, 30 no total 30 de jogos. São 30 dias de parada, um time que está em período longo sem jogar. O Cruzeiro voltou a jogar somente na quinta-feira passada. Então, assim, é algo absolutamente compreensível que aconteça caso o Cruzeiro não consiga entregar no jogo de domingo contra o Grêmio exatamente o mesmo que ele entregava. Mas, honestamente, eu confio que o Cruzeiro conseguirá fazer isso. Porque são os mesmos jogadores, o mesmo treinador. O time já tinha algo em mente, já sabia como se portar, já sabia qual era a melhor forma de entrar em campo diante do adversário. Então, eu, honestamente, acho que esse Cruzeiro entra tão forte quanto o Cruzeiro do pré-paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E acho que você estará errado mais uma vez nessa, meu nobre amigo Breno. Só um detalhe, HG, o William hoje parece estar à frente do Fagner, né? Ele que começou o ano como titular, o Fagner em determinado momento ganhou essa posição do William, hoje o William parece estar à frente e o Wanderson não começou o jogo porque ele sentiu um desconforto no último treino de preparação para o jogo de ontem contra o Banfield, mas nada sério, acabou não entrando no jogo. E por isso o Marquinhos foi. De resto, todo o time, repito, né? O William hoje para mim parece de fato ter se tornado titular. Foi uma boa partida também no primeiro tempo. O Banfield em alguns momentos exigiu. Time argentino por característica quase que de natureza, né? Às vezes alça muita bola aérea nas defesas adversárias. E o Fabrício Bruno esteve bem, o Vidialba, enfim. Foi a movimentação do Cruzeiro. Quem assistiu os dois jogos já percebeu um time bem mais solto, né? E agora, hoje, tendo a segunda-feira de descanso e voltando. E aí, toda uma semana de preparação até o jogo do próximo domingo contra o Grêmio, uma expectativa de público na casa de 50 mil torcedores. Eu tava pensando uma situação aqui, falei lá na rádio agora há pouco, que não dá, é especulação e achismo de quem diz que foi melhor para quem ficou aqui e não para os times do Mundial, ou de que quem foi para o Mundial volta melhor. Não dá para a gente ter uma ideia. Não dá para cravar agora. Não dá para ter uma ideia do que pode ser melhor. Por exemplo, o Grêmio me parece que fez um amistoso, um jogo treino, mas também não teve, por exemplo, esse nível de adversário que o Cruzeiro teve. O ritmo dá para cravar, né, HG? Ritmo dá. Eu acho que... Quem tá no Mundial manteve ou até subiu o ritmo.
dependendo. Então, mas tem um detalhe. Então, a gente Ritmo não sabe de como que jogo. vai voltar. Ritmo de jogo é inegável. Então, mas- Não, sabemos, vai voltar com ritmo. Não sei, Valu, mas... Vai. Mas Você acha cansado? que... É isso que eu ia Mas perguntar. cansado? O cansaço pode vir lá à frente, igual disse o Jardim. Essa fatura pode vir depois. Que o Jardim disse que a conta chega em outubro. Pode né? chegar. Pois é. Mas é Mas por é isso que eu tô claro que dizendo. os times Mas voltam mais ritmo? cansados. Mas cansado, eu Então também você acha que volta mais Ok, cansado. O mas- Valu acha que volta mais com ritmo. Não, eu ritmo é inegável, as duas porque tá coisas. jogando, não se são- não tiver, Ele pode não são- uma não não tira a são outra, não. paradoxos. Isso eu consigo Uma cravar. não tira a outra. Mas o cansaço lá, um pouco Ok, mais à frente. ok, né? mas o Thiago e o Valu falaram as palavras, ritmo e cansado. Eu As acho que o duas time volta coisas bem podem cansado. acontecer. As duas Agora, coisas não, podem mas só que nós acontecer. temos que É que pensar eu acho uma que o coisa. cansaço Quanto pesa mais mais. o time vai jogando, ele vai pegando o ritmo, mas a fadiga vai acumulando. Eu acho Só que que o nós temos cansaço alguns pega pontos aí mais. que precisam de avaliação. Por exemplo, o Flamengo está lá na ponta com o Cruzeiro. O Flamengo, indiscutivelmente, o elenco não perde 1, 2, 3 e não sente. O Palmeiras vai sentir. Porque o Palmeiras perdeu o Paulinho, perdeu o Estevão, Não perdeu, Paulinho. Perdeu o Paulinho vai fazer cirurgia. Não, Mas perdeu ele não vinha jogando. o Murilo. Hã? O Paulinho não tem 1000 minutos no ano. Tudo bem, Então o Thiago. perdeu. O Thiago, perdeu. Mas Você não vai poder perdeu, contar. cara. Você não vai poder contar Ele nem entrou e foi 30, decisivo. 40 Ele entrou e foi minutos. decisivo. É um cara que não joga, Se o como é cara que vai você pega um jogar. cara que Meu não irmão, mas importa, lá no Thiago. Mundial ele Aí entrou não importa. em 2 jogos ele buscou. Né? Então, quer dizer, Paulinho não vai jogar, o Estevão não está lá mais. O Estevão, O convenhamos. né? Murilo deve ficar um tempinho. O Murilo ainda né? fica um tempo parado. Então, só que nós estamos falando de 3 jogadores. O Piquerez é um cara que tem mercado. E o Richard Rios, eu acho que na janela agora ele vai embora. Porque os times da Europa vão chegar Jogou dinheiro. bem pra caramba. né? Que isso, Jogou joga bem bola pra demais. caramba. Então o Palmeiras, eu acho que vai sofrer um baque nessa janela. Eu acho que vai sofrer um baque. Flamengo não sofre, não tem problema. Mas Só eu que acho eu que estava sofre, ouvindo seu uma Gerson, hein? emissora de rádio do Rio ontem, Sei não. me dizendo que há um desgaste interno de jogadores com o que está sendo feito lá. Não sei se com o Felipe Luiz, não sei se o desgaste é com o presidente, não sei se é com o diretor de futebol. Há um desgaste. Arrascaeta, desgastado. O Gerson foi embora. O Pedro sai, não sai. Entendeu? Então nós temos que olhar para tudo isso. Né? E aí eu tô só agregando isso, só que vocês falaram de cansaço e de ritmo. Né? Só agregando. O Cruzeiro, hoje mais cedo, a gente confirmou a informação de que o Cruzeiro, possivelmente essa semana, confirma um zagueiro canhoto e um atacante de beirada de velocidade. Aliás, hoje o Cruzeiro vai confirmar com a renovação do Batistella por 5 anos. Isso deve acontecer hoje à tarde. Então, quer dizer, eu não sei se o Palmeiras vai ao mercado. O Flamengo, com tudo isso, que a gente sempre vem falando do Flamengo, de orçamento, etc. e tal, o Cruzeiro está lá em cima com o mesmo número de pontos. O Cruzeiro ficou por aqui, o Flamengo foi para o Mundial, mas saiu nas oitavas. Eu não consigo, sinceramente. Mas eu vou te falar uma coisa, quem volta com muita moral do Mundial vai ser o Fluminense. O Fluminense vai voltar com a torcida apaixonada, ele está em 6º lugar, está a 2 pontos do... Tá igual o Atlético. Tá igual o Atlético, né? 4 pontos do líder, né? E eu vou dizer, a paixão do torcedor vai ser uma coisa louca, né? Estádio lotado e tal, o time tá engrenado, né? Só tem que ver isso que você E falou, deve a chegar questão reforços, física, né? Eu acredito que o Fluminense também deve dar uma movimentada no mercado aí. Eu acho que vai buscar. Não tô falando que vai buscar o jogador. título, não. time Tô não. falando que vai Não, ser um time que vai Não, chamar atenção. Não né? estamos falando nada de a questão de título aqui. Estamos falando o que vai ser, imaginando que pode O time ser do Mundial, o campeonato brasileiro depois do Mundial, depois da parada para vários clubes, para os clubes que participaram do Mundial. Eu acho que é um Agora, debate saudável. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está todo em aberto. Nós não acabamos nem o primeiro turno. Está tudo em aberto ainda. Lá em cima está muito embaralhado, inclusive entre o 6º colocado ali, está tudo embaralhado. Agora a gente vai ver como é que vai ser retomado. É outro campeonato. Para mim agora é outro campeonato, ainda tem reforço, pode Não, chegar. e a gente tem que saber também como que os times que foram para o Mundial vão participar dessa próxima rodada ou dessas próximas 2 rodadas. Às vezes também tem um rodízio de jogadores, alguns jogadores que desgastaram Tem um pouco as mais. datas que vão começar agora de Libertadores sim, brasileiro, desgastaram um pouco mais no Sul-Americano. Mundial e o treinador acha ok poupar jogador X ou Y dessas próximas rodadas. Vou dar um exemplo, o Botafogo pegar o Savarino que se desgastou, ou enfim, o Flamengo pensa também, o Arrascaeta também é hora de dar uma segurada nele de 2 jogos. Pode acontecer isso e dar uma fragilizada nesses times que Só um voltaram do detalhe, Mundial. assim, agora o calendário vai ser muito cruel, né? Com os times que estão envolvidos em Campeonato Brasileiro, Libertadores ou Copa Sul-Americana. E Copa do Brasil. Mas é porque o caso do Cruzeiro, por exemplo, falando do Cruzeiro ainda, o Cruzeiro está envolvido no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Tá, não. Pensei que você estava falando geral. Não. Então, eu vou falar de geral, mas passando pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter algumas ilhas
geradas de espaço no calendário, exatamente fruto da incompetência do Cruzeiro de ter sido eliminado ainda na 4ª rodada da fase de classificação da Sul-Americana. Isso não é positivo, essa eliminação. Mas estou falando do que tem daqui até o restante da temporada. Exemplo, os clubes que estão envolvidos, caso do Atlético, que está envolvido em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Sim. Só tem parada agora lá na próxima data FIFA, de 1 a 9 de setembro. datas a mais. Então, o Cruzeiro, antes das datas FIFAs, quando for data de Sul-Americana ou Libertadores, ele vai ter esses pequenos intervalos e aí vai ser um ponto que pode fazer a diferença para fazer o time chegar melhor, chegar mais próximo dos primeiros lugares nas últimas 10 rodadas, exemplo do Campeonato Brasileiro. Pode fazer. Os clubes do campeonato que foram disputar a Copa do Mundo também vão ter de 2 e 1 jogos para pegar e fazer por causa da parada, né? Se eu não me engano, o Palmeiras tem 2 jogos adiados, Botafogo também teve 1, se eu não me engano. Então, assim, tem esses jogos também que eles vão ter que ser embutidos em uma data na tabela. Todos os times têm pelo menos um jogo. O Atlético tem 2. Tem 2. E o Atlético tem 2. Por conta dessa situação Sul-Americana. da O Sul-Americana. Atlético vai ter 2. O Atlético é o Ceará. Sport e Fortaleza. Não, o Ceará já jogou e ganhou. É Fortaleza e Sport. Deixa eu ver que eu acho que o Botafogo também tem 2. Com a organização do futebol brasileiro, jogos de 3 em 3 dias, tudo leva a crer que o campeonato que ia terminar 21, talvez termine 24 de dezembro, né? Porque é 3 dias depois de 21. Então, eu não espero nada de diferente da CBF. O Felipe está me perguntando aqui, por que você acha, por que não dá para cravar se quem foi para o Mundial tem vantagem e quem ficou aqui? Porque nunca aconteceu isso. Quando parava para a Copa do Mundo, Parava todo mundo. Das confederações, Copa parava todo América mundo. também. E Copa América. E dessa vez, não. Dessa vez, 4 foram e os demais ficaram aqui. Dos 4 que foram, 3 brigam na ponta. Quer dizer, o Botafogo na classificação está até atrás do Atlético, né? Mas Palmeiras e Flamengo, que obviamente o Cruzeiro que está lá na frente, o Atlético que está a 4 pontos do líder, está de olho, né? Eles foram para o Mundial, por isso que não dá para saber o que vai acontecer. Como é que esses times vão voltar e como é que os que ficaram aqui vão proceder daqui para frente na competição, não dá para saber. Agora, o que